Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo a partir do lançamento do meu livro Escrevi para você hoje, como um projeto do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui de São Paulo. No primeiro vídeo, eu contei como foram as oficinas de escrita criativa. A primeira aconteceu com a Unicamp, com a cidade de Campinas, e quem colaborou foi a professora Lúcia Granja, que é do IEL, o Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e participaram cerca de 25 estudantes dos cursos de bacharelado em estudos literários, o curso de licenciatura em letras e também alunos de pós-graduação, por exemplo, o curso de teoria e história literária. Então foi a professora Lúcia Granja, agradeço aqui, que organizou a roda de conversa com alunos da Unicamp. Na Faculdade de Letras da Unesp de Assis, quem auxiliou na organização foi a professora Karen Henschel, com alunos do PIBID. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Então, alunos que estão no curso de licenciatura em letras estão fazendo estágio para se tornarem professores. Então, foram esses alunos e alunas que participaram, e foram cerca de 30 alunos da cidade de Assis. Todas essas cidades são do interior do estado de São Paulo, porque o PROAC é um programa do governo do estado de São Paulo. Na cidade de Bauru, quem participou foram alunos das Faculdades Integradas de Bauru, com o apoio do professor Álvaro Zene Cruz. E nesse caso foram alunos de produção audiovisual que estudam narrativa e roteiro, alunos do primeiro e segundo ano. Outra cidade que participou foi a cidade de Dracena, que é perto de Presidente Prudente, no interior também do estado de São Paulo. E nesse caso foi um coletivo de leitoras, e quem apoiou na organização foi uma bibliotecária da Unesp, Universidade Estadual Paulista, a Melanie Ruivo Jorge. Agradeço também ao Álvaro de Bauru e a Melanie de Dracena a ajuda na organização. E a quinta oficina foi presencial na cidade de São Paulo, com o coletivo Declama, e quem ajudou na organização foi a Bárbara Zarif, que é do coletivo Declama, e também teve o apoio do Centro de Preservação Cultural da USP, a Casa de Dona Yaya, que é um casarão antigo, um museu que está aberto à visitação e que ofereceu espaço para a realização dessa oficina. Bem, então, no somatório foram cerca de 80 estudantes que participaram, e foi muito interessante, Em todos esses encontros teve uma conversa sobre criação literária. Eu fazia uma introdução falando um pouco do processo de escrita do livro, um pouco como eu contei para vocês no primeiro vídeo, e depois era feita uma conversa com perguntas sobre escrita criativa, sobre criação literária, sobre o mercado editorial, publicação, etc. Ao final das conversas, eu passei um questionário para os participantes com perguntas sobre os hábitos de leitura. Então, de cerca de 80 participantes, 51 pessoas responderam a esse questionário. E eu vou contar aqui para vocês quais as perguntas do questionário e como foram as respostas, para a gente refletir um pouco sobre a presença da leitura de literatura na vida das pessoas, assim como um hábito, como um prazer, o quanto as pessoas leem. As perguntas foram assim: a primeira, bem simples: você gosta de ler? A segunda pergunta: se você gosta de ler, se você lê tanto quanto gostaria ou menos do que gostaria? E no caso de quem lê menos do que gostaria, eu perguntei os motivos, e as opções eram falta de organização, falta de tempo, ou
não encontro livros que me interessem, ou não tenho com quem conversar sobre livros. Bem, das respostas, então, 80% dos participantes disseram que sim, gostam de ler. Lembrando que são estudantes, a maioria ligados a cursos de letras e área cultural. Então, 80% gostam de ler. Mas algo marcante é que 16%, né, respondeu que gosta, mas perdeu o hábito. Aí, na segunda pergunta, que é se a pessoa lê tanto quanto gostaria ou menos do que gostaria, aí uma grande maioria respondeu que lê menos do que gostaria. Então, 84%, né? Uma grande maioria lê menos do que gostaria. 70% dizendo que lê menos por falta de tempo. E mais ou menos metade das pessoas, né? 48% também mencionou falta de organização. A gente poderia dizer, nesse cenário, entre esses estudantes, né, que a grande maioria gosta de ler, mas lê menos do que gostaria, por falta de tempo, principalmente. A grande pergunta é por que falta tempo? Por que falta tempo se estamos concorrendo com atividades ali necessárias para a sobrevivência, estudar, trabalhar, ou também se a leitura está dividindo o tempo com outras mídias. O que me chama a atenção é que uma parcela de 13% comentou: não encontro livros que me interessam. Aí isso me chama a atenção, embora seja uma minoria, né? Então, os 16% que dizem que gostam, mas perderam o hábito, e esses 13% que responderam que não encontram livros que interessam, vamos perguntar assim, perguntar ao ar, né? Por que a gente lê? Então, a gente lê para se divertir, a gente lê para saber coisas que a gente não sabe. Agora, então, essa leitura por curiosidade, né? Essa leitura por conhecer coisas que a gente não tem acesso na nossa vida cotidiana, então ela requer que você encontre livros interessantes. E aí é a questão, qual é o acesso a esse livro, né? Como que a gente descobre esses livros? Hoje, que eu sou uma mulher adulta, com trabalho, salário, etc., eu tenho muito gosto de ler em jornal ou jornais eletrônicos, ler sobre os lançamentos e comprar livros novos, né? Livros, novas traduções, às vezes de livros antigos, mas que estão sendo relançados e traduzidos, ou livros novos mesmo, de escritores contemporâneos que estão sendo lançados no momento. Para mim é um gosto saber o que está saindo de novo no mercado literário, ir a feiras de livros, né, ver o que está sendo lançado. Para mim é um gosto comprar esses livros novos, né, e ter essa sensação de que eu estou descobrindo algo assim que está saindo agora. Antes de ser adulta e de ter emprego e salário, eu fazia isso nas bibliotecas. Então, a biblioteca da escola, a biblioteca pública da cidade, tanto em Curitiba quanto aqui em São Paulo, eu entrava na biblioteca e ficava rodando as estantes, vendo os livros em exibição, procurando às vezes pela capa, pelo nome, se eu descobria algo diferente que captava a minha curiosidade. Então, eu queria deixar essa reflexão, né? Esse convite à leitura por curiosidade e prazer e vontade de descobrir coisas novas. Então eu queria deixar esse convite para vocês, falando de um aplicativo, né, que é a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, que foi a Melanie Ruivo, a bibliotecária da Unesp, que falou desse aplicativo, e eu queria aqui passar a sugestão para vocês. Então esse é um aplicativo de livros digitais e audiolivros gratuitos, né? Você empresta como numa biblioteca normal, e tem muitos lançamentos. O livro pode ser emprestado digitalmente, gratuito,
E você pode ficar navegando também, né? Como a gente navega numa rede social, talvez, mas aqui vocês podem navegar pelo aplicativo da biblioteca para ver se descobrem novidades ali. Como eu falei, pela capa, pelo título, pelo resumo, esse gosto de descobrir o que a literatura pode trazer de novidade, de coisas interessantes e curiosas para a nossa vida. Então esse foi o vídeo sobre as rodas de conversa, o encontro com os estudantes e este questionário sobre hábitos de leitura, como parte desse projeto do PROAC, do lançamento do meu livro, escrevi para você hoje. Na Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, o aplicativo Biblion, é possível também ler o meu livro anterior, Uma Mulher Sem Ambição, que está lá disponível para empréstimo. Boa leitura e um abraço para vocês!